Olá, gente. Vamos retomar a nossa correção da nossa atividade. Espero que tenham muitas contribuições. Estamos tendo contribuição, professora Andréia? Temos até então, até o momento, mas estamos esperando mais, né? Já temos da questão 1, aí a gente pede mais dos outros polos que mandem, né, da questão 1, para que a gente possa interagir. Tá bom, então. Então vamos à nossa questão 1. Como deve ocorrer a gestão financeira dos recursos no ambiente escolar? Antes de darmos a resposta possível, que tem inúmeras outras respostas, vamos verificar alguma contribuição de algum dos polos. Temos a contribuição de Ouro Preto, a tutora Eusimar, ela enviou, disse que é a resposta do polo, né? E ela foi bem direta. Resposta do polo: participativa, transparente, objetiva e eficiente. Ótimo, muito bem colocado. E ela conseguiu fazer uma mesclagem entre os elementos da gestão democrática. A transparência, como eu posso falar também, a pluralidade de ideias, a participação de todos dentro do contexto escolar, principalmente na gestão financeira. Vamos à nossa possível resposta. Podemos citar o nosso conselho escolar, que foi tema da nossa aula passada com a professora Andréia. Porque esse conselho, ele é um órgão colegiado e deve fazer um diagnóstico da realidade escolar, suas necessidades e suas potencialidades, estabelecendo em conjunto com a comunidade interna e externa a melhor alocação dos recursos disponíveis. O que acontece nessa questão? Nós estamos querendo saber como é possível diremir os recursos que o governo, tanto federal quanto estadual e municipal, direcionam para o financiamento da educação básica. A nossa colega tutora do Polo Ouro Preto, né, professora Andréia, enfatizou muito bem através dos elementos da gestão democrática, principalmente da transparência, da participação. E o nosso caderno da disciplina, ela cita um órgão que remete a todos esses elementos, que seria o conselho escolar. Porque nesse conselho, como na aula passada a professora Andréia citou muito bem, ele é formado por representantes de todos os setores dentro da escola. Então, ao passo que as decisões que são criadas, estabelecidas dentro desse conselho para dirimir os recursos financeiros para o financiamento da educação básica, se esses recursos, essas decisões ocorrem dentro do conselho escolar, já estamos tendo uma gestão financeira democrática. Por quê? Porque todos os membros estão sendo consultados. Só que uma coisa também devemos salientar: houve a convocação da participação dos membros do conselho escolar para poder gerir e administrar esse recurso que foi destinado à educação. No caso, a nossa escola. Mas o que acontece? Representantes desse conselho não comparecem a essa reunião. O que isso pode afetar? Uma decisão única, porque o gestor vai se sentir obrigado a tomar a decisão, a melhor decisão que ele acha conveniente para fazer a administração desses recursos financeiros. Por isso, é de fundamental importância que o conselho escolar tenha uma participação efetiva nesse aspecto financeiro, ou seja, na hora de decidir como os recursos serão gastos. Porque senão haverá, como a professora Andréia já citou muito bem, um retorno, como eu posso dizer, àquela época em que os recursos eram centralizados e que já chegavam na escola com a finalidade de onde é que eles seriam direcionados. Hoje não, esses recursos estão descentralizados e cabe a cada um do gestor, utilizando o instrumento do conselho escolar, fazer esse levantamento. Uma outra coisa também, foi citado na aula passada a respeito do censo escolar, foi também dado a ideia e a oportunidade de que seja feito o quê? Um levantamento das possíveis necessidades que a escola tem. E esse levantamento é feito dentro do próprio contexto escolar, com a participação de toda a comunidade, porque a resposta a esse levantamento será utilizada para fazer a direção dos recursos financeiros. Tem mais alguma contribuição, professora? Da questão 1 não, mas temos da questão 2. Então, se tiver alguma contribuição da questão 1, nós iremos retomar. Vamos à questão 2. Cite as características do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o nosso famoso Fundeb. Pode dar sua contribuição. Temos a contribuição do Polo Centro, diz o seguinte:
iniciou-se em 1º de janeiro de 2007, abrange o financiamento de toda a educação básica. Os fundos têm origem na contribuição dos estados, Distrito Federal e municípios e o complemento da União, aprovado em 14 anos de vigência, ou seja, irá até 2020. Foi do cursista Antônio, do Polo Centro. Muito e também bem temos colocado. outra questão, a questão 2, de Ouro Preto, foi a resposta do Polo. É de natureza contábil, formada por recursos provenientes de 3 esferas do governo, tem validade até 2020, né, o prazo de 14 anos, tem a distribuição de recursos por base dos números dos alunos da educação básica, de acordo com os dados do último censo escolar. Uma complementou a Isso outra. mesmo, muito bem colocada, todas as duas respostas. Por quê? Realmente foi criado este fundo instituído, entrou em vigência 1º de janeiro de 2007. E o que acontece? Ele tem duração de 14 anos, se estende mais um pouco que o nosso Plano Nacional de Educação. Por quê? Qual é a diferença do Plano Nacional de Educação e do Fundeb? Dentro do Plano Nacional de Educação, aborda todas as estruturas educacionais, do nível infantil, à pós-graduação, à educação superior. Já o nosso Fundeb, ele trata apenas da educação básica. E realmente, esses 14 anos era para fazer um levantamento de todas as demandas no contexto da educação básica, as reais necessidades. E outra coisa também, como é que é feito esses recursos, como os alunos dos polos contribuíram de maneira bem eficaz? Através do censo escolar. É feito o censo escolar, levantado a quantidade de alunos, de acordo com essa quantidade de alunos, dentro do ambiente escolar, é que é distribuído os recursos financeiros. Tem mais alguma contribuição dessa questão? Não, da questão 2, não, mas a gente pode retornar, né, de acordo com o envio das respostas. Ok. Vamos retomar então a nossa questão 3. Conceitue ações para manutenção e desenvolvimento do ensino. Temos alguma contribuição, não, professor? No momento não. Vamos só ler, no caso, a resposta possível e tendo alguma contribuição nós retomamos. O que seria o famoso MDE? Manutenção de desenvolvimento e ensino. São todas aquelas que visam alcançar os objetivos básicos da educação nacional, educação de qualidade para todos, ou seja, são ações voltadas à obtenção dos objetivos das instituições educacionais de todos os níveis. Nós trabalhamos na aula passada os recursos que são utilizados para a manutenção e desenvolvimento do ensino e as despesas que não podem ser utilizadas para esse fim. Entre as despesas que são utilizadas para o desenvolvimento do ensino, nós podemos citar uma como a principal, dentre as que nós citamos na aula, que seria o financiamento da melhoria de qualificação dos profissionais da educação básica, que vem de ser desde o ensino fundamental, o ensino infantil e ensino médio, e que, através da qualificação desses profissionais, nós vamos conseguir chegar à nossa educação de qualidade, à nossa educação básica de qualidade. Por quê? Como cita a nossa Constituição e a nossa LDB, essa formação básica é de extrema necessidade para que o educando venha almejar novos patamares, ou seja, venha alcançar uma educação superior, uma pós-graduação. Porque, como o próprio nome diz, educação básica. Se eles têm uma base forte, efetivada de ensino, será muito mais viável e possível eles chegarem a novos patamares. Tem alguma contribuição? Vamos retornar à questão 1, que é ressaltar aí a contribuição do Odair, do Polo de Costa Marques. Ele disse o seguinte: itens fundamentais, transparência em sua administração, diante de todos os funcionários e pais, né? Aquilo que a gente falou sempre, né? Que a gente tem que, para a gente gerir os recursos e administrar da melhor forma possível, colocar a transparência e a participação de todos os funcionários e pais e comunidade para poder contribuir. E essa transparência de uma forma que fique clara para esses representantes da escola, para os pais. Não é através de gráfico, como sempre estamos enfatizando, a professora Andréa principalmente. Não, é explicar, bom, nós temos esse recurso, temos esses problemas. O que vocês têm a contribuir? Devemos utilizar esses recursos para essa finalidade?
Aí o pai, ou uma mãe, ou um representante dentro da escola vai dar a sua opinião. E através dessas opiniões, chegará-se a um consenso. E logo, nós vamos ter a famosa gestão financeira democrática, que deve ser também lutada para que ela venha a ser efetivada. Não só a gestão democrática dentro do contexto escolar, mas principalmente no âmbito financeiro. Porque em função desses recursos que é possível a nossa escola chegar a um patamar de elevada qualidade. Ressaltar também a participação da Lucineide, a tutora, e ela também enviou a resposta do Odair da questão 2. O Fundeb foi fundado em 1º de janeiro de 2007, criado para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, né? Já agradecendo antecipadamente aos tutores aí pelos envios das respostas, né? A participação, né? E a gente tem que sempre procura ler todas, né? E às vezes a gente acaba deixando de ler algumas por conta do tempo, mas já agradecendo já a participação. E temos também a nossa questão 4, que ela diz o seguinte: conceitue alguns programas específicos para o financiamento da educação básica. Temos alguma contribuição, professora? Do Polo Centro, do cursista Antônio. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, Programa Nacional de Transporte Escolar, Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio, Programa Dinheiro Direto na Escola, né? E o Plano de Desenvolvimento da Escola. Tá? Obrigada, Antônio, pela contribuição. Muito bem colocado, Antônio. E cada um desses programas, como o próprio nome diz, eles são específicos, têm uma finalidade determinada. Citou o Programa Nacional de Merenda Escolar, como a professora Andréa já havia enfatizado. Anteriormente, a merenda escolar chegava até a escola de maneira pronta, embalada. Ou seja, já estava direcionado como deveria ser a merenda daquela escola. Hoje não. Em função da redistribuição dos recursos, dessa descentralização, o gestor pode fazer diretamente a compra dessa merenda escolar, através desse programa. Outra coisa também, que é um programa que eu acho extremamente interessante, é aquele programa de apoio à biblioteca. Por quê? Temos os nossos livros didáticos, através do PDDE, né, e do PNLE, que é o Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio, que são livros das nossas disciplinas básicas, português, química, matemática, física. E esse programa voltado para a biblioteca, ele já faz a aquisição de obras literárias, de literatura de cordel, de revistas, de periódicos, ou seja, de outros instrumentos didáticos que venham melhorar a qualidade do aluno. Que muitas escolas às vezes não contam, que a biblioteca às vezes é um pouco, como eu posso dizer, até pobre nesse sentido. Por quê? Não tem nenhuma literatura de fruição, ou seja, aquela literatura prazerosa, que o aluno vá até lá, pegue um livro, que não seja um livro de matemática ou de física, e que ele leve para casa para poder fazer a leitura. E assim, o gosto pela leitura vem aumentando a cada dia mais. Logo, esses programas, tanto o de apoio à biblioteca, um outro programa que eu acho extremamente importante é o programa de apoio ao transporte escolar. Por quê? Sabemos que as crianças que moram em zonas de difícil acesso, áreas rurais, muitos deixam de frequentar a escola porque não sabem ou não tem como chegar até essa escola, porque é longe, são quilômetros de distância de sua casa, às vezes tem que atravessar um rio, principalmente nas regiões amazônicas, observa-se muito isso através dos noticiários, através desses censos que são levantados dentro do contexto escolar. Então, o que acontece? Esse programa, ele visa muito isso, só que também temos que ter muito cuidado a respeito desses programas específicos. Por quê? Ocorrem muitos desvios financeiros direcionados a esses programas. Às vezes, você pode observar isso nos noticiários. Por quê? É comprado lanchas para fazer o transporte daquelas crianças, são comprados ônibus novos, mas muitos eles são, como eu posso dizer, estão em processo de perdas porque não estão sendo utilizados. Estão se sucateando dentro das garagens, ou seja, não tem o recurso desses programas, não está sendo eficiente. E isso é observado muito através dos noticiários, né? Das denúncias que muitas comunidades falam: nossa, o meu filho não tem como chegar à escola, mas você vai até uma garagem, lá tem ônibus escolares que estão sendo sucateados, tem lanchas, ou seja, todo um aparato estrutural e automobilístico de transporte para essas crianças que não é utilizado, ou seja, está ocorrendo um desvio desse dinheiro. Por isso, nós, como representantes da escola e principalmente como cidadãos, devemos fazer essa fiscalização. Não, por que um ônibus escolar, com o próprio nome lá descrito, ônibus escolar, está parado há 4 meses?
ele não tem nenhuma finalidade, não tem alguma escola que esteja necessitando, então devemos agir como fiscalizadores dessas situações. Porque se nós observarmos esse tipo de situação e não fizermos nenhum tipo de denúncia, não informar a Secretaria de Educação, procurar tomar medidas cabíveis, nós estamos sendo os cúmplices desse tipo de ato, ou seja, de um ato criminoso. Então, nós devemos ter essa participação coletiva de todos os representantes dentro da escola e da comunidade externa, porque é um benefício para todos. Tem mais alguma contribuição, professora? A questão 4 é destacar a presença aqui do Odair. Ele cita o PDE, né, que é o Plano de Desenvolvimento da Escola. É o projeto que viabiliza o repasse de recursos diretamente para a escola, sendo foco a melhoria da aprendizagem dos alunos. Ele também cita a questão 3, né, diz o seguinte: remuneração, manutenção de bens, levantamentos estatísticos, realização de atividades, meios, concessão de bolsas, amortização, aquisição de material didático escolar. Tá? Um abraço para a tutora Lucineide e para o Odair, que enviaram as respostas. Muito bem colocado. Então, esse MDE, Manutenção do Desenvolvimento de Ensino, ele abrange várias características, várias despesas para custear esse desenvolvimento do ensino. E foi muito bem colocado pelo aluno do Polo, esqueci agora. Era o Polo de Costa Marques. Costa Marques, muito obrigada. E outra coisa também, o que acontece? Essa disciplina que nós estamos trabalhando hoje, gestão democrática nos sistemas e na escola, e especificamente esse tema, gestão financeira, ela deve ser muito bem trabalhada dentro do contexto escolar. Por quê? Como a professora André havia citado, esses são programas específicos do governo federal. O programa do livro didático para o ensino médio, o programa da merenda escolar, mas isso não impede que a própria escola venha tentar financiar, através de fundações, através de parcerias, novos programas para atender às suas demandas. Isso é possível através de uma participação coletiva. Se observar, nossa, a escola necessita de uma pintura, a escola necessita de bebedouros novos, a escola necessita de um ambiente de lazer para a leitura dos alunos, para que o aluno venha se sentir no final de semana, quer participar de alguma atividade dentro da escola, é possível que programas sejam criados para essa finalidade. E não somente ficar esperando pelo governo, tanto estadual ou municipal. Isso nós observamos através daqueles, não sei se ainda esse programa está em ação, que é o famoso programa Amigos da Escola, né, através daquelas ações globais, que tinha parceria com órgãos privados, que todo fim de semana a paz da escola, os moradores daquele bairro que aquela escola está instalada, ia fazer algum tipo de conserto na escola, ou dos ventiladores, ou do ar-condicionado, ou seja, tudo de uma forma participativa, coletiva. Eram os chamados Amigos da Escola. Não sei se esse programa ainda, né, existe e tudo, mas eu lembro muito bem que muitas escolas no bairro em que eu morava eram beneficiadas com essas ações, por meio de pinturas, por meio de concertos, espaços. Também outra coisa que pode ser muito bem trabalhado com programas criados dentro da própria escola, são programas voltados para a aquisição de livros paradidáticos, tornar a biblioteca muito mais atrativa para o aluno, um espaço de prazer, de leitura. Então, assim, isso pode ser feito através dos representantes dentro da escola. Você, como funcionário, pode ter essa ideia. Nossa, procurar o gestor, olha, seria interessante a gente melhorar a nossa coleção de livros paradidáticos. Vamos fazer uma campanha, vamos tentar fazer um projeto voltado para essa finalidade, tentar buscar um apoio ou de uma instituição ou de uma livraria. Então, todos esses tipos de programas podem ser desenvolvidos dentro do contexto escolar. Necessariamente, não é preciso termos o financiamento do governo. Temos mais alguma contribuição, Temos professora? de Ouro Preto, a tutora Zimar enviou da questão 4, sobre os programas Escola Acessível e Sala de Recursos. E isso dos recursos muito bem conceituado. Por quê? Esses financiamentos, ela citou e casou muito bem com a explicação que eu falei agora há pouco, de permitir que a escola seja acessível a todos, não somente aqueles que estão dentro do ambiente escolar. Os recursos midiáticos, salas que possam ter computadores para que a comunidade venha participar, oferta de cursos para a capacitação dessa comunidade. Então, os programas específicos são direcionados pelo governo federal, mas isso não impede que dentro do contexto escolar, o gestor, a comunidade escolar, procure criar novos programas para buscar melhoria de qualidade do ensino para todos, não só dentro do contexto escolar.
Temos mais alguma contribuição? Não, por hora não temos mais contribuição, mas acredito que vão enviar mais, né? Que a gente tem aí, as escolas aí têm recursos, né? Tem os educadores que estão nos assistindo têm conhecimento de alguns, né? Pode comentar a respeito, né? Pode até solicitar aqui para socializar entre a gente o que a escola mais precisa, qual recurso seria mais adequado, né? Para a gente poder conversar, né, a respeito e poder assim, buscar melhorias, buscar aí como reivindicar esses recursos. E uma outra assim, característica também que podemos citar a respeito do assunto que foi trabalhado na aula de hoje, a respeito dos financiamentos e principalmente do Fundeb, que é esse Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, existe um manual com todas as orientações, é um manual bem didático, que você encontra no site do MEC. Lá ele descreve as atividades e também descreve um pouco do que se está planejando para 2020, após 2020, que é o período que esse fundo terminará a vigência. Então, por que você se pergunta, depois de 2020, já tem algo planejado para o Fundeb? Ele vai continuar ou vai ter uma nova mudança de nomenclatura, de atuação de recursos? Esse manual, ele é um manualzinho específico, bem didático, que ele se encontra no site do MEC, e lá ele descreve todas essas ações e também ações futuras para depois de 2020. Então, assim, muitos instrumentos de pesquisa nós temos para ter conhecimento desses programas específicos. Então, fica a critério de cada um de nós, como pessoas, como cidadãos que desejamos e lutamos para termos uma escola de qualidade, buscar essas informações. Professora, me permite que isso lhe interromper. A tutora Eusimar de Ouro Preto, ela colocou algo importantíssimo, que a gente fez um comentário, mas é bom ressaltar. Ela disse o seguinte: todos os recursos têm por base o censo escolar. Nós, secretários, temos grande responsabilidade nessas informações. Isso mesmo. Né? Então, é por isso que a gente fica, como a gente citou aqui, fica tão tenso aquele momento do secretário, no momento do censo escolar, né? Todo mundo ali é concentrado, porque devido ao censo é que os recursos são destinados, é a quantidade de alunos que os secretários informam, né, para o governo federal. Então, esse momento ali realmente é de concentração e precisa de muita ajuda e de muita compreensão por parte de todos os colegas de trabalho, porque esse momento ali é que vai direcionar tudo que vai acontecer na escola, né? Isso é verdade, ou seja, o governo federal, ele distribui esses recursos de acordo com a quantidade de alunos da escola. Necessariamente, não significa que a quantidade vai gerar uma qualidade, porque às vezes tem escolas que têm uma quantidade de alunos que não é tão elevada, mas a qualidade de ensino é muito melhor do que aquela que tem uma quantidade maior de alunos. Então, isso também foi um critério que o governo federal utilizou, mas que eu acho que ao ele observar através desse censo, se realmente está sendo eficaz esse levantamento, se é somente através da quantidade de alunos que os recursos devem ser distribuídos, se baseando nessa quantidade de alunos. Então, que se acredita que com o decorrer do tempo, com o decorrer de verificar se a escola realmente está chegando a um patamar de acordo com o recurso financeiro que está recebendo, isso vai depender muito do próprio gestor. Isso vai depender muito, como eu posso dizer, daquele recurso que está direcionado. E isso já, como eu posso até falar, isso seria uma nova conversa para uma próxima aula, claro. Porque são instrumentos, seriam os outros instrumentos para medir essa distribuição de recursos. Mas isso não nos impede de fazermos essa indagação, de pesquisar, porque somente pela distribuição de alunos, será que não teria um outro método mais eficaz de fazer esse controle? Mas isso, no decorrer das nossas disciplinas, do nosso curso, a gente vai poder trabalhar muito bem. Temos mais alguma contribuição, professora? Não, no momento não temos. Então, agradecemos a presença de todos na correção da nossa atividade. Espero que tenham compreendido, né, esse assunto que é tão importante em detrimento dos demais, da nossa gestão financeira da nossa escola, dos nossos recursos que são direcionados, e contamos com a presença de vocês na nossa próxima aula. Muito obrigada. Até lá. Um abraço a todos.